Era manhã de 13 de setembro de 2013, em Riacho Verde, Minas Gerais. Uma história começou a desenrolar-se. Era um enredo que para sempre borraria as fronteiras entre o desespero humano e a providência divina. Riacho Verde não era um lugar de grandes manchetes. Uma cidade de pouco mais de 4.000 almas, aninhada entre douradas plantações de café e estradas poeirentas. Ali, a vida seguia seus rituais, pequenas alegrias, as missas de domingo. Acreditava-se no trabalho duro, na discrição sobre as lutas pessoais e em se virar com o que se tinha. Contudo, nos fundos de uma casa modesta na Rua das Acácias, uma família era empurrada ao limite da sobrevivência. Ana Silva, 35 anos, antes uma contadora de olhos brilhantes com um emprego estável, agora encarava armários vazios em sua pequena cozinha. João Silva, seu marido, um carpinteiro talentoso, não recebia um salário fixo há quase um ano. Sua marcenaria, o orgulho de suas mãos, havia virado cinzas em janeiro de 2013. A seguradora protelou, questionou, negou. No início, a família Silva lutou, mas advogados custavam um dinheiro que eles simplesmente não possuíam mais. João, em seus momentos mais sombrios, questionava a própria fé, a razão de tanto infortúnio. Sofia, 11, Pedro, 9, e a pequena Clara, de apenas 4 anos, eram jovens demais para compreender a dimensão do fardo dos pais, mas não para sentir a dor no estômago. Sofia, a mais velha, inventava desculpas na escola, fingindo gostar de usar o mesmo moletom, mesmo com as mangas curtas. Pedro, o do meio, aprendera a silenciar suas queixas, mas à noite pressionava as mãos contra a barriga, sussurrando que doía. Clara, com a honestidade brutal da infância, perguntava repetidamente quando o café da manhã estaria pronto, mesmo quando não havia mais nada para cozinhar. Por 3 dias, nada de substancial cruzara a boca daquela família. Uma lata de feijão, um pedaço de pão velho, um caldo ralo esticado para parecer sopa. Era só o que os mantinha de pé. Os vizinhos notavam as pequenas mudanças. Uma caixa do supermercado Pão de Açúcar lembrava-se de Ana comprando lanches para as crianças. Agora, só levava a farinha e o arroz mais baratos, se é que levava algo. João, que antes caminhava altivo, com o cheiro de serragem na camisa, agora era visto pelas ruas de Riacho Verde, batendo em portas, perguntando em fazendas de café e canteiros de obras por qualquer serviço. Era rejeitado em quase todo lugar. Seu desespero era palpável, um peso que ameaçava sua fé. E então chegou o momento que rasgaria o véu do sofrimento privado da família, expondo-o a um mundo que, para alguns, veria um milagre, para outros, apenas uma coincidência. Naquela tarde de setembro, Ana reuniu seus 3 filhos e os levou de mãos dadas até a igreja de São José, na rua principal. Por anos, ela esquivara-se de pedir ajuda, determinada a enfrentar cada tempestade com dignidade. Mas a fome nos olhos de Sofia, Pedro e Clara tornara-se insuportável. Seu orgulho, antes uma fortaleza, teve de ceder a algo maior, o instinto desesperado de uma mãe para manter sua família viva. O conflito interno era nítido. Quem a viu naquele dia recorda a imagem vívida. Uma mulher pálida de preocupação, os cabelos apressadamente presos, caminhando com 3 crianças pequenas que arrastavam os pés em silêncio. Sofia levava a boneca de Clara. Pedro agarrava a mão da mãe como se temesse que ela desaparecesse. Não havia gritos, não havia lágrimas, mas havia algo naquele silêncio que falava de um esgotamento profundo demais para palavras. Ao chegar à porta do presbitério e tocar a campainha, Padre Miguel, 61 anos, o pároco, terminava seu descanso vespertino. Ele se lembraria mais tarde de que, no instante em que abriu a porta, sentiu uma mudança no ar, uma densidade, mas também um chamado. Viu as bochechas encovadas das crianças, o tremor nas mãos de Ana enquanto tentava falar, e soube que aquela
não era uma visita paroquial comum. Padre, disse ela, a voz embargada, não comemos há 3 dias. Meus filhos estão com fome. Não sei mais aonde ir. Essas palavras, ditas em um sussurro, desencadeariam uma cadeia de eventos que ninguém em Riacho Verde poderia prever. Uma família no seu ponto mais baixo, uma mãe forçada a render seu orgulho, e uma comunidade prestes a testemunhar algo que, para muitos, seria um milagre inegável, e para outros, um mistério a ser desvendado. Se você nos ouve agora, saiba. O que aconteceu com o Silva, na pequena Riacho Verde, Minas Gerais, foi muito além da comida na mesa. Foi sobre a mão invisível que, no silêncio do desespero, se move e se revela, de formas que a ciência não explica e a lógica não consegue aprisionar. Fique conosco até o fim, pois o que estava prestes a acontecer naquela casa humilde, de tinta descascada e assoalhos rangentes, mudaria não apenas o destino de uma família, mas a fé de toda uma comunidade, e provocaria debates entre os mais céticos da cidade. Antes que a fome apertasse, os Silva eram como tantas famílias do interior mineiro. Viviam numa casa modesta de 2 quartos, na Rua das Acácias, em Riacho Verde. Um lar com a pintura azul desbotada, um quintal exato para o balanço das crianças e o canteiro de tomates que Ana Silva, aos 35 anos, teimava em cultivar todo o verão. Por anos, a vida deles foi sinônimo de estabilidade discreta. João Silva construiu sua reputação com as próprias mãos. Por quase 15 anos, foi carpinteiro, um mestre na arte de gabinetes, feitos à mão e restaurações de antiguidades. Seu pequeno ateliê, montado num antigo celeiro nos fundos da casa, virou um ponto de encontro para vizinhos e clientes das cidades vizinhas. Diziam que ele possuía o toque antigo, uma habilidade que os grandes comércios jamais conseguiriam replicar. Nos fins de semana, o zumbido de sua serra, o ritmo de seu martelo e o som dos aprendizes moldando carvalho e nogueira, sob seu olhar firme, eram a trilha sonora da Rua das Acácias. Ana Silva, com seu diploma de contadora, cuidava das finanças. Ela equilibrava as contas, gerenciava os impostos e garantia que cada cheque dos clientes fosse depositado em dia. Mais do que isso, criou seus 3 filhos com uma serenidade admirável. Sofia, a primogênita, herdou os olhos pensativos da mãe. Pedro tinha a curiosidade de João, sempre fuçando pedaços de madeira na oficina. A pequena Clara era o coração da família, a menina que enchia a casa de risadas. Por muito tempo, a vida deles parecia comum, segura, mas a normalidade, às vezes, se desfaz num piscar de olhos. A espiral começou com um único telefonema, no final de 2012. Um empreendedor imobiliário de uma cidade vizinha, que devia mais de $40 mil pelo trabalho de João em uma cozinha planejada gigantesca, declarou falência. Da noite para o dia, meses de trabalho árduo se dissolveram em burocracia e promessas vazias. Os Silva apertaram o cinto, convictos de que iriam se reerguer. Mal sabiam que era só o começo. Mas janeiro de 2013 trouxe a catástrofe. Numa noite fria e chuvosa, uma faísca na fiação da oficina transformou-se em um incêndio. Quando os bombeiros chegaram, o celeiro era um inferno em chamas. Cada máquina, serras, lixadeiras, plainas, virou metal retorcido. A madeira que João havia guardado por anos, jacarandá e cerejeira raras, reduziu-se a cinzas. Ele, de pé na chuva, os filhos agarrados ao casaco de Ana, assistia seu sustento desabar. Aquele era o primeiro golpe real em sua fé inabalável. Ajustadores de seguro vieram, tiraram fotos, preencheram relatórios. Semanas se arrastaram. Depois, meses. As cartas voltavam, repletas de termos legais e negativas. Causa não verificada, potencial negligência. O pedido foi atrasado, disputado e, por fim, anulado. Sem ferramentas, João não podia aceitar novos trabalhos. Em março, ele estava oficialmente desempregado. Seu orgulho, antes forte como a madeira que trabalhava, começava a se rachar. Anda,
Tentou intervir, poliu seu currículo e o enviou para escritórios de contabilidade nas cidades vizinhas, até mesmo na capital. Mas, aos 35 anos, com uma lacuna de 7 anos dedicada à criação dos filhos, escolhemos outro candidato que lotava sua caixa de entrada. Era mais do que uma rejeição. Era um golpe no seu próprio valor, na sua capacidade de reerguer a família. Cada e-mail era uma porta se fechando com estrondo. As economias evaporaram rapidamente. Prestações da casa, contas de luz, água, gás, supermercado, tudo drenava a pequena reserva que os Silva haviam construído. Em junho, as correspondências da Rua das Acácias se acumulavam fechadas na bancada da cozinha. A companhia de energia elétrica enviou avisos. A conta de gás dobrou. Venderam a minivan usada. Depois, a aliança de casamento de Ana. Em seguida, os móveis antigos que João havia restaurado com tanto carinho. Os vizinhos começaram a notar a tensão. As crianças já não iam de bicicleta ao parque. Ana, antes orgulhosa de sua independência, agora caminhava até o Pão de Açúcar com o dinheiro contado na mão. João batia em portas, oferecendo-se para consertar cercas ou cortar gramados por uns trocados. O artesão de mãos habilidosas, agora reduzido a bicos que mal pagavam um pão. Seu desespero era palpável, a fé, um fio tênue. Sofia, a filha mais velha, começou a mentir para. Sofia, aos 11 anos, inventava histórias para os colegas. Seus sapatos gastos eram seus favoritos. Pedro, antes cheio de perguntas, calava-se à mesa de jantar. Clara, com apenas 4 anos, não entendia de economia. Ela simplesmente chorava pela comida que os pais não podiam dar. Em julho, na fictícia Riacho Verde, Minas Gerais, a linha entre a sobrevivência e o colapso já se mostrava tênue. Ana Silva, aos 35, começou a limpar casas clandestinamente, ganhando um trocado que mal comprava cereal no Pão de Açúcar local. João Silva, seu marido, tentava a sorte nas fazendas de café vizinhas, oferecendo-se para a colheita antecipada. Mas os fazendeiros, um a um, respondiam: "Desculpe, não estamos contratando. Talvez na próxima safra." Noites a fio. Na casa da Rua das Acácias, marido e mulher sentavam-se em silêncio, encarando pilhas de contas vencidas. "Sinto que estamos afundando", Ana sussurrou uma vez, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "E ninguém sequer nos vê." João tomou-lhe a mão, mas os calos, que antes simbolizavam força, agora tremiam de derrota. O orgulho, uma barreira intransponível, impedira-os de pedir ajuda antes. Eles frequentavam a igreja de São José todo domingo, impecavelmente vestidos, sorrindo educadamente. Poucos na cidade, com sua dose de ceticismo e fé, percebiam que os Silva frequentemente pulavam o café da manhã para garantir que os filhos comessem. O padre Miguel, 61, o pároco, notava a magreza de João e as roupas puídas de Ana, mas seus sorrisos polidos o afastavam. Na primeira semana de setembro, os armários estavam vazios. A hipoteca ameaçava com a execução da casa. A linha telefônica fora cortada. Em 13 de setembro, Ana vasculhou cada armário, desesperada por qualquer coisa para o jantar. Encontrou meio pote de manteiga de amendoim, um punhado de farinha e uma caixa de chá de ervas. Naquela noite, amassou a manteiga com cascas de pão amanhecido, chamou de receita especial e serviu com uma alegria forçada. As crianças comeram em silêncio, mas Sofia notou o prato vazio da mãe. "Mãe, você não está comendo", disse a menina. Ana sorriu fracamente. "Só não estou com fome." A verdade é que estava faminta, guardando sua porção para João, que chegaria tarde novamente, exausto e derrotado. Era um momento inesquecível para qualquer pai ou mãe. O som de um filho perguntando por que não há comida na geladeira. Porque a barriga dói, se a fome pode matar. Ana aninhou os filhos na cama naquela noite, com uma oração sussurrada no escuro. Ela duvidava se Deus estava ouvindo, se o céu ainda via famílias como a dela. Mas, deitada, fitando o teto rachado, uma decisão se formou. Na manhã seguinte,
ela faria o que o orgulho há tanto tempo proibia. Levaria os filhos pela mão até o presbitério da igreja de São José e pediria ajuda. Aquela escolha, humilde, desesperada e nascida do amor materno, abriria a porta para o extraordinário. Na segunda semana de setembro, os Silva haviam cruzado a linha tênue entre a luta e a inanição. A fome não era mais um incômodo passageiro. Havia se tornado o ritmo de seus dias, a sombra em cada canto da casa na Rua das Acácias. Na manhã de segunda-feira, 16 de setembro, Ana abriu a geladeira com uma esperança moribunda. A luz acendeu, revelando prateleiras vazias, exceto por um pote de mostarda, meio tablete de manteiga e uma cartela de ovos vencidos há muito. Em seguida, ela verificou os armários, pó de farinha no fundo de um saco, uma caixa de saquinhos de chá e uma única lata de feijão verde amassada e quase esquecida. Ela alinhou tudo sobre o balcão, como um soldado fazendo inventário antes de uma batalha iminente. Sofia, parada silenciosamente na moldura da porta, sussurrou: "Mãe, é só isso que temos?" Ana forçou um sorriso. "É o suficiente para hoje", disse, mas o nó em seu estômago gritava o contrário. Naquela noite, ela ferveu o feijão verde com um pouco de farinha, transformando-o em um ensopado aguado. Serviu as tigelas para as crianças, apresentando-o como se fosse uma receita nova, passada de geração em geração. "Experimentem", disse ela com um brilho forçado. "É algo especial." Sofia comeu em silêncio, mas seus olhos não perderam o prato vazio à frente da mãe. "Mãe, você não pegou nenhum", disse suavemente. Ana minimizou. "Não estou com fome." Mas ela estava. A cada garfada dos filhos, seu coração apertava, um sacrifício silencioso que apenas reforçava a urgência de sua decisão. Seu corpo clamava por comida, mas Ana Silva, aos 35 anos, ainda guardava a porção dela para João, o marido, que retornaria mais tarde naquela noite, trazendo consigo apenas desculpas cansadas. Eles viviam na Rua das Acácias, em Riacho Verde, Minas Gerais, e o mês era setembro de 2013. A terça-feira, 14 de setembro, foi ainda pior. O café da manhã foi chá quente com uma colher de açúcar, o último que tinham. Para o almoço, Ana encontrou a crosta endurecida de um pão esquecido no freezer. Raspou o último da pasta de amendoim do pote, espalhou-a fina e cortou os pedaços em terços. Pedro, de 9 anos, comeu apressadamente e, em seguida, apertou o estômago. "Dói hoje", murmurou ele, tentando não chorar. Clara, com apenas 4, ainda muito nova para esconder a necessidade, soluçava abertamente, pedindo repetidamente por cereal, por iogurte, por qualquer coisa que pudesse saciá-la. João chegou tarde novamente, o rosto marcado pela exaustão. "Sem trabalho", admitiu, desabando na cadeira da mesa da cozinha. Disseram que talvez na semana seguinte. Talvez? Ana Silva queria gritar. A semana seguinte estava longe demais. Naquela altura, seus filhos talvez nem tivessem mais forças para brincar. Em vez disso, ela pousou uma mão no ombro dele. "Vamos dar um jeito de alguma forma", sussurrou, embora já não soubesse como. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Ana sentou-se no chão da cozinha e chorou em silêncio. O orgulho a impedira de admitir a verdade para qualquer um. Para os vizinhos, ela sorria e acenava. Na igreja de São José, ela se mantinha ereta, fingindo que tudo estava bem, mas por dentro, Ana desabava. "Deus", sussurrou no silêncio, sua voz embargada. "Se pode nos ver, se pode me ouvir, por favor, ajude meus filhos." A manhã de quarta-feira, 15 de setembro, nasceu pesada e quente. As crianças acordaram letárgicas, os olhos sem brilho, as vozes fracas. Ana lhes deu xícaras de chá, chamando-o de café da manhã especial, embora a doçura do açúcar tivesse desaparecido. Sofia, de 11 anos, tentou beber o dela devagar, fingindo desfrutar, enquanto Pedro empurrava a xícara para longe, sussurrando: "Não é comida."
Então, por volta das 10 horas, Pedro cambaleou onde estava. Seus joelhos cederam e ele caiu. O pânico invadiu o peito de Ana enquanto ela o amparava, tremendo. "Estou bem", insistiu ele fracamente. "Só tonto." Mas a verdade era clara. 3 dias sem nutrição real haviam levado seus pequenos corpos além do limite. Sofia, já com idade, para fazer as perguntas que seus pais temiam, finalmente quebrou o silêncio. "Mãe, por que não temos mais comida? O que vai acontecer conosco? Vamos morrer?" Ana congelou, a garganta fechada pelas palavras que não conseguia dizer. Puxou a filha para perto, sussurrando apenas: "Não vou deixar isso acontecer. Eu prometo." Mas promessas não preenchem estômagos vazios. Ao meio-dia, Ana Silva sabia que não podia mais se esconder atrás de seu orgulho. Lavou os rostos dos filhos, amarrou o cabelo de Clara num pequeno rabo de cavalo e disse que iriam passear. Por dentro, seu coração se partia. Nunca pedira ajuda a ninguém em sua vida. Ela e João sempre foram os que davam, os confiáveis. Mas agora os olhos vazios de seus filhos não lhe deixavam escolha. Quando saiu pela porta, vizinhos na Rua das Acácias a vislumbraram, liderando 3 crianças. A maioria não pensou em nada, apenas uma mãe passeando com seus filhos numa tarde de verão. Ninguém sabia que dentro de sua bolsa havia exatamente 3,25 em moedas, todo o dinheiro restante na casa. Ninguém sabia que ela estava se dirigindo ao presbitério da igreja de São José, pronta para dizer as palavras que quebrariam seu orgulho. "Meus filhos não comem há 3 dias. Ana Silva havia chegado ao seu limite. O que ela não podia saber é que esse ato de humildade, a simples decisão de bater na porta de uma igreja, não terminaria em humilhação, mas em uma cadeia de eventos que desafiaria toda explicação lógica, testando a fé e a razão, e que seria debatida por céticos na cidade. Era a hora mais escura para o Silva, e, no entanto, como a história muitas vezes mostra, a hora mais escura chega pouco antes do amanhecer. Quando Ana Silva alcançou o antigo presbitério de tijolos da igreja de São José, suas mãos tremiam. Ela havia caminhado as 2 quadras da Rua das Acácias com seus 3 filhos, a seguindo em silêncio, cada passo pesado com a humilhação e o medo. Sofia agarrava a boneca de Clara. Pedro arrastava os sapatos pela calçada e Ana segurava suas pequenas mãos como se fossem sua última âncora de coragem. O presbitério não era imponente. Apenas uma casa simples de 2 andares, vizinha à igreja, suas janelas brancas descascadas pelo sol inclemente de Minas Gerais. Mas, para Ana Silva, ali parada no portão em 13 de setembro de 2013, o lugar parecia um muro prestes a ser transposto. Engoliu em seco e tocou a campainha. Lá dentro, Padre Miguel terminava seu cochilo vespertino. Aos 61 anos, o pároco servia Riacho Verde há mais de 2 décadas. Seus cabelos já prateados e o rosto marcado por anos de ouvir mais do que falar. Era conhecido por suas homilias suaves, o hábito de visitar doentes e uma perspicácia quase sobrenatural para notar o que outros ignoravam. Quando a campainha soou, ele se levantou, ajeitou os óculos e arrastou os chinelos até a entrada. No instante em que abriu a porta, sentiu um peso no ar, um apelo silencioso. Ali estava Ana, pálida, os lábios apertados, com seus 3 filhos agarrados a ela. Não precisou de palavras. Os rostos encovados das crianças contavam a história. "Padre", ela começou, a voz embargada pela exaustão e pelo orgulho ferido. "Não comemos há 3 dias. Meus filhos estão com fome. Eu não sei mais aonde ir." As palavras ecoaram como uma confissão dolorosa, quebrando o silêncio do presbitério. Padre Miguel abriu caminho de imediato. "Entre, minha filha. Traga as crianças." Ele os conduziu à sua sala modesta, com móveis gastos e um crucifixo. Na parede, Sofia, de 11 anos, Pedro, de 9 e Clara, de 4, sentaram-se no sofá, arregalados e mudos.
O padre desapareceu na cozinha e retornou com uma bandeja, uma jarra de leite, um prato de bolachas e um pote de pasta de amendoim. Aqui, pequenos, comam primeiro. Sofia hesitou, olhando para a mãe, mas Padre Miguel a encorajou com um aceno gentil. Em minutos, as crianças devoravam a comida com uma voracidade que feria a alma. As pequenas mãos de Pedro tremiam enquanto ele espalhava pasta de amendoim nas bolachas. Clara agarrava seu copo de leite como se fosse um tesouro inestimável. Até Sofia, que tentava manter a pose de crescida, não conseguiu esconder o alívio. Ana observava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ver os filhos comerem provocava nela uma mistura avassaladora de gratidão e vergonha, como se tivesse falhado com eles de forma irremissível. Padre Miguel notou a angústia e pousou a mão suavemente no ombro dela. Não há nada de que se envergonhar, Ana. Pedir ajuda não é fraqueza, é amor. Aos poucos, Ana contou tudo. As contas atrasadas, o incêndio que destruiu a oficina de João Silva em janeiro de 2013, a recusa da seguradora em pagar, a busca incessante e infrutífera de João por trabalho. Falou sobre as pilhas de boletos no balcão, a venda de sua aliança de casamento, os armários vazios. Sua voz quebrou ao admitir: eu pensei que poderia protegê-los de tudo isso, mas não consigo mais. Padre Miguel ouviu sem interrupção, seus olhos bondosos, mas graves. Ele havia escutado muitas confissões em sua vida, mas esta era diferente. Não se tratava de pecado, tratava-se de sobrevivência. Quando Ana terminou, ele se inclinou. Ana, você e seus filhos não estão sozinhos. A paróquia tem um pequeno fundo de emergência. Ele existe exatamente para situações como esta. Caminhou até um pequeno armário de madeira, abriu uma gaveta e retirou um envelope. Dentro, R$200 em dinheiro, arrecadados pelos paroquianos, para quem precisava. Ele o entregou nas mãos de Ana. Ela balançou a cabeça dominada. Padre, eu não posso. Sim, você pode, ele a interrompeu gentilmente. Isso não é caridade no sentido de pena, isso é comunidade. Até Jesus aceitou comida de seus amigos. Pegue e use para alimentar seus filhos esta noite. Os dedos dela se fecharam em torno do envelope. Parecia mais pesado que dinheiro. Parecia um salva-vidas, a primeira lufada de ar após um longo mergulho. Mas Padre Miguel sabia que R$200 não resolveriam tudo. Vou fazer algumas ligações, disse ele com firmeza. Pode haver alguém precisando de um carpinteiro para João, e se não, encontraremos outras formas. O que importa agora é que sua família tenha comida. Ana mal conseguia falar. Como posso agradecer? Mantendo a fé, Ana, o padre respondeu, simplesmente com a sabedoria de quem já viu a dúvida abalar muitos corações, inclusive os de homens bons como João. Lembrando que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus vê você. Ele não esquece seus filhos. Quando Ana Silva deixou o presbitério naquela tarde, seus 3 filhos caminhavam ao lado dela, as barrigas saciadas, os rostos mais luminosos. Ela apertava o envelope na mão, mas a mente, teimosa, ainda se recusava a processar. Minutos antes, Ana Silva, 35. Havia cruzado a porta do presbitério da igreja de São José, em Riacho Verde, tremendo de vergonha, o orgulho ferido. Agora, saía dali com algo muito diferente. Um primeiro, tênue, mas real, vislumbre de esperança. Mal sabia ela, e menos ainda seus filhos, que aquele simples ato de coragem, uma mãe batendo à porta do Padre Miguel, 61, era apenas o prelúdio. O que os esperava nas próximas horas faria daquele instante de alívio um mero ponto de partida. No fim daquela tarde de 13 de setembro de 2013, Ana Silva entrou no supermercado Pão de Açúcar, na divisa de Riacho Verde, os 3 filhos ao lado. O envelope, um presente inesperado do Padre Miguel, era agarrado como se fosse feito de puro ouro, $200.
uma quantia que ela não via há semanas, parecendo ao mesmo tempo uma fortuna e uma corda frágil para não afundarem no desespero. As portas de vidro deslizantes se abriram com um chiado suave, e o ar fresco os envolveu. Paraticle, Sofia, 11. Pedro, 9. E a pequena Clara, 4. Entrar naquele lugar era como pisar em outro mundo. Luzes vibrantes, prateleiras impecáveis, fileiras intermináveis de alimentos. Uma visão avassaladora. Há semanas não entravam em um supermercado. Agora, seus olhos arregalados dançavam de corredor em corredor, como se tivessem sido transportados para um sonho. Em casa, Ana havia meticulosamente preparado uma lista: pão, leite, arroz, macarrão, enlatados, frutas e legumes frescos. Nada além do essencial. Zero luxos, apenas o suficiente para durar uma semana inteira. Ela apertava o papel como se fosse uma bússola, determinada a não desviar do plano. Mas as crianças, não conseguiam se conter. Mãe, podemos pegar iogurte? Pedro sussurrou, a esperança cintilando em seus olhos. Sofia apontou para as maçãs na seção de hortifruti. Essas parecem tão boas. E Clara, puxando a manga da mãe, murmurou com toda a urgência de seus 4 anos: biscoitos, mamãe, por favor, biscoitos. O coração de Ana se apertou. Semanas a fio ela lhes negava cada pequena alegria. Um aceno. Vamos ver, mas só se pudermos pagar. Corredor após corredor, eles avançavam, o carrinho se enchendo lentamente com o básico: 1 litro de leite, um saco de arroz, macarrão, pasta de amendoim, vegetais congelados. Ana comparava preços, buscando as marcas mais acessíveis. Cada item adicionado era um cálculo mental no orçamento apertado. Ao chegarem à fila do caixa, o carrinho parecia modesto, mas estava visivelmente completo. Pão, ovos, cereal, um pouco de frango, maçãs e, sim, alguns pequenos agrados para os filhos. No caixa, uma opressão se instalou no peito de Ana. Ela vinha somando os valores mentalmente. O total, estimava, giraria em torno de $180, talvez um pouco mais. Isso deixaria apenas alguns trocados para qualquer emergência. Com mãos trêmulas, retirou as notas do envelope, alisando-as nervosamente sobre o balcão. A caixa, uma mulher gentil de meia-idade chamada Linda, que já conhecia a família de vista, começou a passar os produtos. Como vão hoje? Ela perguntou, um sorriso nos lábios para as crianças. Estamos bem, Ana respondeu baixinho, embora seus olhos entregassem atenção. O scanner apitava, item após item. O coração de Ana acelerou à medida que o total subia. 128, 45, 150. Sua respiração engasgou quando a tela finalmente mostrou o número final. 187,45. O estômago de Ana despencou. Ela estava certa. Era quase todo o dinheiro do envelope. Exalou, o ar saindo em um tremor, pronta para entregar as notas. Mas então, algo inesperado aconteceu. A caixa franziu a testa, batucando na tela. Que estranho, Linda murmurou. Agora o caixa está mostrando R$72,40 gasto. Ana piscou. Perdão? Linda balançou a cabeça. Deve ser uma falha. Vou escanear tudo de novo. Ela limpou a tela e desta vez passou cada item com redobrada atenção, as mãos mais lentas. Mais uma vez o total surgiu. 72,45. Eu não entendo. Linda, sussurrou perplexa. Essa máquina funciona perfeitamente há anos. Pela terceira vez, ela tentou, deliberadamente. O resultado foi idêntico. Finalmente, Linda ergueu os olhos para Ana, os dela arregalados. Bem, eu não posso cobrar mais do que o caixa está marcando. São 72,45 hoje. As mãos de Ana tremeram ao entregar o dinheiro. Ela mal conseguia respirar. Deixou o caixa com os filhos e o recibo, o carrinho repleto de compras e mais de $120 ainda intocados no envelope. A racionalidade de Ana, uma mulher pragmática, lutava para compreender. Seria um simples erro do sistema
Ou algo mais profundo? O que ela não sabia era que aquele milagre, por si só, ainda não havia terminado. A cada sacola que Ana Silva, 35, tirava do carrinho, uma estranha sensação crescia. Havia algo ali que simplesmente não pertencia. Uma garrafa de azeite, um pacote de queijo ralado, uma barra de chocolate e até potes de papinha que Clara, de 4 anos, não comia há meses. A primeira pontada foi de pânico. O orgulho, tão ferido pela escassez recente, agora se via confrontado com o inexplicável. Sofia, Pedro, vocês puseram isso aqui? Perguntou, os olhos fixos nos filhos de 11 e 9 anos. Eles balançaram a cabeça. Clara, com os olhos arregalados, agarrava sua boneca. Ana esvaziou cada sacola. A verdade era inegável. Havia pelo menos 60 dólares em alimentos extras e ela não se lembrava de tê-los pego. Sentou-se bruscamente na calçada, do lado de fora do Pão de Açúcar, em Riacho Verde, enquanto o sol mineiro começava a se despedir atrás dela. As crianças, puxando as sacolas, estavam encantadas com a súbita abundância. Para Ana, porém, o mundo cambaleou. Seria um golpe de sorte, um erro do sistema, ou algo muito mais profundo? Um milagre sutil começou a se desenrolar naquela noite. Pela primeira vez em 3 longos dias, a família Silva sentou-se para um jantar de verdade. Ana preparou um macarrão com queijo reconfortante, serviu salada fresca e encheu os copos. Com leite, Pedro devorou o prato. Sofia comeu em silêncio, as lágrimas brotando nos olhos. A pequena Clara, pegajosa de iogurte e farelos de biscoito, irrompeu em risadas, algo que não acontecia há semanas. João, o pai, arrastou-se para casa mais tarde, o cansaço não apenas físico, mas da alma, marcado em seu rosto. A fé, tão abalada pelos reveses recentes, mal o sustentava. Mas ao entrar na cozinha e ver a mesa coberta de comida, ele petrificou-se. Onde? De onde veio tudo isso? A voz embargada. Ana explicou. O envelope, o supermercado, aquela falha inexplicável. A comida extra. João a encarou incrédulo. Você está dizendo que pagou 150 por tudo isso? Ele repetiu a pergunta 3 vezes, como se a insistência pudesse diluir o impossível. Ana apenas assentiu, os olhos marejados. Não sei como explicar. Naquela noite, porém, as explicações não importavam. O que importava era o suave tilintar dos garfos nos pratos, as risadas espontâneas das crianças e os soluços silenciosos de 2 pais que, após carregar um fardo insuportável por tanto tempo, sentiram o peso se levantar, mesmo que por um breve e precioso instante. Mas no fundo do peito de Ana, um pensamento pulsava como um coração teimoso, impossível de ignorar. Isso não é apenas sorte. Algo maior está em ação aqui. E ela estava certa. A estranha graça daquele supermercado, Pão de Açúcar, era apenas o primeiro sussurro de um milagre que mal havia começado. Naquela mesma noite de sexta-feira, 13 de setembro de 2013, o lar dos Silva, na Rua das Acácias, estava vivo, com sons que não conhecia há meses. Risadas, o tilintar de copos, o burburinho de crianças ocupadas demais comendo para reclamar. A mesa da cozinha, geralmente vazia, agora transbordava com pratos de macarrão, salada fresca e pão quentinho. Pela primeira vez em dias, a família comeu até a saciedade. Até que a fome fosse uma memória distante. Quando o jantar terminou, João, com um sorriso raro, levou Pedro nas costas pelo corredor. Sofia lavou a louça ao lado da mãe e a pequena Clara, embalando sua boneca, cantarolava uma melodia infantil. A casa, por tanto tempo oprimida pelo silêncio, parecia respirar novamente. Mas quando as crianças foram finalmente para a cama e a louça colocada para secar, o silêncio retornou, pesado e familiar. João e Ana sentaram-se juntos na pequena sala de estar, lado a lado em um sofá gasto. Uma única lâmpada iluminava
o espaço, lançando um brilho suave sobre o tapete desgastado e as prateleiras repletas de fotos antigas da família. Lá fora, na pequena Riacho Verde, a noite mineira estava pesada, com o canto incessante dos grilos. Lá dentro, eles conversavam, em voz baixa. O silêncio que se seguiu foi quebrado por João, sua voz um eco da incredulidade. 150, repetiu pela quarta vez, balançando a cabeça. Não consigo entender. Não há como aquela máquina ter cometido o mesmo erro 3 vezes. Ana apertou, as mãos no colo, a voz baixa, mas firme. E a comida que nem compramos, João? As papinhas de Clara, o chocolate. Como isso pode ser explicado? Ele recostou-se no sofá, exausto, a expressão de dúvida profunda. A fé, tão desgastada pelos tempos difíceis, parecia vacilar em seus olhos, mas ao encontrar os dela, um resquício de ternura suavizou seu olhar. Talvez seja sorte, Ana. Ana hesitou, sua voz baixando a um sussurro quase inaudível. Ou talvez seja algo mais. As palavras carregadas de esperança e incerteza pairaram pesadamente entre eles. E então, às 21h15, algo mudou. Algo sutil e profundo. Primeiro, o ar. Um frescor súbito varreu a pequena sala, apesar de nenhuma janela estar aberta. A lâmpada ao lado deles piscou, e então veio a fragrância, doce, inconfundível, como rosas desabrochando em plena primavera. A respiração de Ana prendeu-se na garganta. João sentou-se reto, os olhos arregalados. "Você sente esse cheiro?" Ela perguntou, mal conseguindo falar. Antes que ele pudesse responder, uma luz começou a tremeluzir no canto, perto da estante de livros. A princípio, era sutil a princípio, como a luz do luar filtrada pela água, a claridade começou a crescer, tornava-se mais brilhante e, paradoxalmente, mais suave, envolvendo o quarto sem ferir seus olhos. João apertou a mão de Ana, um aperto que misturava medo e uma ponta de desespero. A fé que por vezes vacilava agora posta à prova. A luz se moveu, contornou-se, transformando-se lentamente numa figura. Diante deles, uma mulher, radiante, mas de uma doçura que acalmava o coração. Vestia um manto branco que flutuava, com um véu de um azul celeste profundo. Os cabelos, cor de castanha, emolduravam um rosto sereno. Seus olhos, luminosos, carregavam uma ternura capaz de atravessar a alma. As mãos unidas em oração, e de todo o seu ser emanava um brilho que preenchia o quarto com uma paz indescritível. As pernas de Ana cederam. Ela caiu no tapete, o corpo tomado por um tremor incontrolável, a surpresa confrontando seu habitual orgulho. João desabou ao lado dela, incapaz de se mover ou desviar o olhar, preso por uma reverência que desafiava sua lógica. Então, a mulher falou. Sua voz não era um som, mas uma melodia que ressoava mais nos corações do que nos ouvidos. "Não temam, meus filhos. Eu sou Maria, a mãe de Jesus, e vossa mãe na fé." Ana sufocou um grito, cobrindo a boca com as mãos. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto, lavando anos de preocupação. João, tão firme e resiliente, tremia como um menino, a incredulidade teimando em seu peito mesmo diante do milagre. O olhar de Maria os envolveu com infinita compaixão. "Ouvi vossas preces, vi vosso sofrimento. Estive convosco quando não tinham nada para alimentar vossos filhos, e estive convosco quando o pão apareceu em vossa mesa esta noite. Não estáis abandonados." Ana chorou abertamente, as palavras se atropelando. "Foi a senhora na mercearia? Os mantimentos? A nota fiscal?" Maria sorriu, e sua luz preencheu o ambiente. Uma mãe não ignora seus filhos quando clamam. O que receberam foi apenas um sinal, a prova de que o céu vos vê, e mais ainda está por vir. João curvou a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. Mas a dúvida ainda o corroía. Por que nós? Somos ninguém, apenas uma família em Riacho Verde, Minas Gerais. A resposta de Maria foi suave, mas firme. É nos lares mais simples, nas menores cidades,
porque o amor de Deus se revela com maior poder. Vocês se apegaram um ao outro quando tudo o mais foi tirado. Escolheram o amor em vez do orgulho. Por isso, o céu veio até vocês. Suas palavras os envolveram como um abraço quente. Virando-se para Ana, continuou: sua fé e sua coragem como mãe serão recompensadas. Seus filhos crescerão fortes, não apenas no corpo, mas em compaixão. Eles entenderão a dor dos outros porque a conheceram em si mesmos. Em seguida, voltou-se para João. Suas mãos, embora cansadas, construirão novamente. Um trabalho lhe será dado em breve e ele proverá não apenas para sua família, mas também para outros. Por quase 10 minutos o quarto brilhou com sua presença. Os Silva permaneceram ajoelhados, os corações em disparada, incapazes de desviar o olhar daquela visão sagrada. Finalmente, Maria elevou as mãos em bênção. Lembrem-se, disse suavemente, vocês são amados. Compartilhem o que viram, que sua história traga esperança, estarei sempre por perto. Lentamente, a luz começou a esmaecer. O perfume de rosas, porém, permaneceu no ar, mesmo quando a figura se dissolveu na quietude da noite. Quando tudo se foi, o silêncio retornou. Mas não era mais um silêncio vazio. Ana e João permaneceram ajoelhados por muito tempo, as mãos unidas, as lágrimas escorrendo, suas almas transbordando. Nenhum ousava falar, temendo que o momento sagrado se dissolvesse se fosse quebrado por palavras. Foi só quando Sofia, a filha, saiu sorrateiramente do quarto e sussurrou: mãe, pai, por que estão chorando? E Ana percebeu que horas haviam passado. Ela abraçou a filha, a voz trêmula, mas firme. Por que, querida? Esta noite conhecemos alguém muito especial. E nada, nunca mais, será como antes. Na manhã seguinte à aparição, Ana despertou com uma calma estranha, quase irreal. Pela primeira vez em meses, não havia passado a noite se revirando, em preocupação com contas ou comida. O perfume de rosas ainda pairava no ar, um rastro sutil que se agarrava às cortinas e ao velho tapete. A princípio, ela se perguntou se tudo não teria sido um sonho, mas ao entrar na cozinha, suas dúvidas se estilhaçaram. A porta da despensa, que ela tinha certeza de ter fechado na noite anterior, estava ligeiramente entreaberta. Lá dentro, as prateleiras, antes quase vazias, agora transbordavam. Latas de legumes alinhadas em fileiras perfeitas, caixas de cereais, um saco de farinha, pacotes de frango selados, como se tivessem acabado de sair do supermercado Pão de Açúcar local. As pernas de Ana quase cederam, o choque e a gratidão misturando-se numa onda avassaladora. Ele chamou João. Juntos, os dois fitaram em silêncio a fartura que não existia ali horas antes. Ana, João sussurrou, a voz embargada. Nós não compramos isso. Ana, de 35 anos, tocou a farinha, as latas, o pão, como se tudo pudesse desaparecer num piscar de olhos. Não, ela respondeu suavemente, sentindo uma pontada de orgulho ferido ao perceber a dimensão da ajuda inesperada. Não fomos nós, mas alguém o fez. Naquele dia, quando as crianças chegaram à cozinha da casa na Rua das Acácias, seus olhos brilharam como se o Natal tivesse chegado em setembro. Sofia, de 11 anos, agarrou uma maçã, mordendo-a com lágrimas nos olhos. Pedro, de 9, gritou: "Temos comida de novo." A pequena Clara, de apenas 4 anos, batia palmas, apontando para os biscoitos sobre o balcão. E as surpresas estavam apenas começando. Na quinta-feira, 14 de setembro de 2013, João Silva saiu cedo para bater em portas, mais uma vez. Mas desta vez, algo era diferente. Em sua mente, ecoavam as palavras misteriosas que havia ouvido. Suas mãos construirão de novo. Em vez do desespero que o acompanhara desde o incêndio em janeiro, ele sentia uma confiança quieta. Parou na marcenaria Pouso Alegre, uma empresa de carpintaria em Riacho Verde, que o havia recusado meses antes, quando a dúvida em sua fé quase o consumia. Para sua surpresa, o proprietário o recebeu com um sorriso largo. "João,
Você veio na hora certa, o homem disse, os olhos brilhando. Acabei de fechar um contrato para restaurar uma fazenda antiga. Preciso de alguém que entenda de trabalho artesanal. Começa segunda-feira com 6 meses de contrato garantido. João mal conseguia falar. Ele apertou a mão do homem com dedos trêmulos, sabendo em seu coração que aquilo não era mera coincidência. Enquanto isso, em casa, Ana descobria mais milagres silenciosos. Abriu a geladeira, encontrando potes de papinha de bebê que jamais havia comprado. Uma caixa de chocolate quente repousava sobre o balcão, embora ela nunca a tivesse colocado lá. Até o cesto de roupa suja parecia ter sido tocado. Roupas que estavam gastas e esgarçadas de repente apareciam remendadas, como se tivessem sido cuidadosamente reparadas. Era uma aceitação humilde do inexplicável. Na sexta-feira à tarde, Sofia voltou da escola carregando uma mochila novinha recheada de materiais. Lápis, cadernos, marcadores, tudo o que estava em sua lista de volta às aulas. Uma senhora me deu, explicou Sofia. Ela disse que se chamava Maria e que queria que eu estivesse pronta para a aula. Ana prendeu a respiração. Ninguém na rota escolar conhecia nenhuma Maria que fizesse tal coisa. Naquela mesma noite, Pedro irrompeu em casa com um sorriso de orelha a orelha. Olha o que eu achei na minha escrivaninha. Ele segurava uma pilha de livros, exatamente os títulos de sua lista de leitura de verão. E dentro da capa de um deles, um bilhete escrito em delicada tinta dourada. Para Pedro, com amor, Maria. O momento mais arrebatador veio da pequena Clara. No jantar, ela ergueu os olhos do prato e disse com a simplicidade de seus 4 anos: Mamãe, a moça bonita veio no meu quarto ontem à noite. Ela disse que nos ama. Ela cheirava a flores. Ana e João trocaram um olhar, seus corações batendo forte. Clara havia descrito a visão exatamente, embora eles não tivessem lhe contado nada. No sábado, 16 de setembro, toda a família estava transformada. As crianças brincavam com uma nova energia, livres do peso da fome. João, antes curvado pelo fracasso e pela dúvida, agora se portava mais ereto, pronto para recomeçar. Ana sentia uma alegria que não conhecia há anos, embora as lágrimas ainda viessem facilmente ao recordar o que haviam vivido. Mas os milagres não eram apenas para eles. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Dona Lúcia, da casa em frente, comentou: Ana, você parece diferente, como se estivesse brilhando. Na igreja de São José, o padre Miguel, de 61 anos, viu a família sentada no banco, irradiando uma paz que se espalhava. Ele assentiu, compreensivo, mas nada disse. Ainda assim, nem todos em Riacho Verde estavam prontos para aceitar o inexplicável. Um vizinho cético, conhecido por sua curiosidade, já começava a farejar uma história de milagres fabricados, enquanto outros sussurravam sobre meras coincidências improváveis, criando um debate velado entre fé e ceticismo nas ruas da cidade e nas plantações de café. Naquele fim de semana, enquanto a família se reunia para um jantar simples, frango, arroz e legumes, Ana uniu as mãos e sussurrou uma oração em voz alta. As crianças se juntaram a ela, suas vozes pequenas, mas firmes. Obrigado, Senhor, ela orou, por nos lembrar que nunca estamos sozinhos. A comida, o emprego, os materiais escolares, para os de fora tudo podia ser descartado como coincidência. Mas para os Silva, cada momento era prova. Prova de que o que haviam visto em sua sala de estar era real. Prova de que a mãe que lhes havia aparecido ainda estava por perto, observando, provendo, guiando, e no fundo, tanto Ana quanto João sabiam que aquilo era apenas o começo. No domingo, 17 de setembro, a notícia já começava a se espalhar, silenciosamente, por Riacho Verde. As pessoas notavam coisas que não podiam ignorar. Os filhos Silva, Sofia, Pedro e Clara, antes pálidos, agora chegavam à missa na igreja de São José com olhos brilhantes e materiais novos. João, por meses arrastando-se pelas ruas de Riacho Verde,
Sua fé abalada, agora erguia-se com força renovada. Ele falava aos vizinhos com uma confiança que não se via desde o incêndio em janeiro de 2013. E Ana, 35, cujo rosto antes carregava o peso do cansaço, parecia quase luminosa. Era 15 de setembro de 2013. A igreja de São José, em Riacho Verde, Minas Gerais, estava repleta. O cheiro de madeira polida e cera de vela pairava. No altar, Padre Miguel, 61, pregava com fervor incomum. Maria, a mãe de Jesus, não se esquece das famílias em necessidade, dizia ele. Ela caminha conosco em nossas lutas. Ela se inclina para ouvir nossos clamores. Enquanto o sermão ressoava, Ana sentia o coração acelerar no banco, cada palavra parecendo endereçada à sua família. Ao olhar de soslaio, percebeu cabeças se virando. As pessoas os observavam, um misto de curiosidade e pura admiração. Após a missa, a multidão se espalhou pelo gramado da igreja, mas algo diferente começou a acontecer. Dona Henderson, professora, aposentada, aproximou-se de Ana. Minha querida, disse suavemente, não sei por quê, mas por 3 noites sonhei com uma linda senhora vestida de azul. No meu sonho, ela repetia, ajude a família Silva. E ali, entregou um envelope nas mãos de Ana. Dentro, R$ 500 em dinheiro. Ana quase o deixou cair. Uma onda de vergonha e gratidão a inundando. Seu orgulho, ferido pela escassez, confrontava-se com a humildade de aceitar tamanha generosidade. Outros vieram em seguida. João Marcos, carpinteiro aposentado, ofereceu a João seu antigo conjunto de ferramentas. Polidas, guardei-as na garagem por anos. Sinto que é para você tê-las agora? Outra mulher, Dona Carla, inclinou-se para Ana. Se precisar de alguém para cuidar das crianças enquanto trabalha, eu o farei. Não sei explicar, mas sinto que Deus está me impulsionando. Um a um, os moradores de Riacho Verde se aproximavam, alguns tímidos, outros ousados, todos com a mesma estranha urgência. Sentiam sonhos, impulsos, sussurros em oração, compelindo-os a estender a mão à família Silva. Ao voltarem para a casa na Rua das Acácias, Ana e João, com os filhos, levavam mais que mantimentos e ferramentas. Carregavam o peso de uma comunidade subitamente mobilizada. Naquela tarde, o lar dos Silva fervilhava. Vizinhos entregavam travessas de comida, sacos de vegetais. Um fazendeiro local ofereceu ovos semanais. Um jovem casal deixou um vale-presente na varanda, sem bilhete. Era como se mãos invisíveis estivessem tecendo uma rede para ampará-los. E ainda assim, o momento mais estranho estava reservado para a intimidade do lar. Naquela noite, enquanto Ana aninhava Clara, 4, na cama a pequena sussurrou: Mamãe, a moça bonita me disse que estamos seguros agora. Ela beijou minha testa. Ana paralisou, o coração em disparada. Os olhos de Clara brilhavam com certeza inocente. Enquanto isso, Sofia, 11, confidenciou à mãe. Acho que a vi também. Ontem, fazendo a lição de casa, senti cheiro de rosas e, não sei, parecia que alguém estava bem atrás de mim. Pedro, 9, o mais calado, surpreendeu a todos no jantar. Não tenho mais medo. Acho que ela está cuidando de nós. As palavras das crianças logo se espalharam. Em pouco tempo, sussurros percorriam Riacho Verde. Os Silva viram algo sagrado. Mas nem todos em Riacho Verde abraçavam a ideia do milagre. João, em seus momentos de solidão, ainda se perguntava: milagre ou frágil coincidência? A dúvida, um fantasma antigo sussurrava. Um repórter local, cético, investigava, questionava, histeria coletiva, coincidências convenientes, insinuando a aparição de Clara como imaginação infantil ou um teste ardiloso da fé, forçando a discernir o verdadeiro do fabricado. Mas outros, especialmente aqueles que também sentiram estranhos impulsos, sonhos ou o aroma de rosas, começaram a se questionar. No meio da semana, o telefone do Padre Miguel, no presbitério, não parava de tocar. Padre, tive o mesmo sonho. Padre,
Senti cheiro de rosas na minha cozinha ontem à noite. Padre, é possível? O sacerdote, cauteloso, mas visivelmente tocado, aconselhava a todos o mesmo: orem, permaneçam próximos de Cristo, e se Maria está verdadeiramente entre nós, os frutos o revelarão. Para o Silva, os frutos eram inegáveis. Cada dia trazia novas provisões, novas gentilezas. A fé da família, antes abalada, florescia, e Riacho Verde testemunhava uma transformação que desafiava a lógica, mas que alimentava a esperança de muitos. A família Silva não se preocupava mais com a próxima refeição em Riacho Verde. João preparava-se para seu novo emprego, a caixa de ferramentas já transbordando. As crianças, Sofia, Pedro e Clara, voltaram à escola na Rua das Acácias de cabeça erguida, com tudo o que precisavam. Mas o mais potente de tudo era a transformação da própria cidade. Vizinhos que não se falavam há anos agora ofereciam ajuda. Famílias antes desunidas voltavam a frequentar a igreja de São José. Atos de generosidade se multiplicavam como faíscas de uma única chama. Era como se a graça que havia encontrado morada no lar do Silva se recusasse a ficar confinada. Ela transbordou para a Rua das Acácias, depois para os bancos da igreja e então por toda Riacho Verde. Pela primeira vez em décadas, a cidade mineira fervilhava de expectativa. Algo inexplicável, mas inegável para a maioria. Contudo, nem todos aceitavam a nova onda de esperança. Céticos na cidade, como o vizinho da Rua das Acácias ou a jornalista do Diário de Riacho, murmuravam sobre coincidências, aguardando o desmascaramento. Para eles, a fé do Silva era apenas uma história com prazo de validade, alimentando um debate silencioso entre a crença e a dúvida. Naquela manhã de domingo, 17 de setembro de 2013, a família Silva foi despertada por algo extraordinário. A princípio, Ana pensou ser um sonho. O perfume de rosas, tão intenso, parecia impregnar as próprias paredes da casa. Mas então João, ao seu lado, se mexeu, aspirou o ar e sussurrou: "Você sente isso?" João, cuja fé fora tão duramente testada após o incêndio em janeiro, sentiu um arrepio. Seria um sonho? Ou a esperança tão arduamente reconquistada estava novamente sendo posta à prova? Momentos depois, a fragrância se espalhou por cada canto da casa, doce e inconfundível. As crianças, Sofia, Pedro e Clara, vieram correndo para a sala, os olhos arregalados. "Mãe", sussurrou Sofia, "é ela está aqui de novo." Eles se reuniram na sala, como haviam feito 3 noites antes, por volta de 14 de setembro. Mais uma vez, o ar se transformou. A luz começou suave, quase como o amanhecer espreitando pelas cortinas. Depois cresceu, tornando-se dourada e brilhante, preenchendo o cômodo com um calor que acalmava todo o medo em seus corações. E então, ela estava lá, Maria novamente diante deles, radiante em branco com seu manto azul. Seu rosto brilhava com a mesma ternura que os havia desarmado antes. Mas desta vez, ela não se manteve distante. Aproximou-se, seus passos silenciosos como a respiração, até estar entre eles, como uma mãe entre seus filhos. "Meus amados filhos", disse ela, sua voz como música, "vocês suportaram provações com fé. Vocês colocaram o amor acima do orgulho. Por isso, são abençoados." Ela pousou a mão suavemente no ombro de João. Ele tremeu como se eletricidade corresse em suas veias. "João", disse ela, "você vai reconstruir, não apenas para sua família, mas para outros. Através do seu ofício, você restaurará a dignidade daqueles que a perderam. Um dia, você ensinará aos jovens e aos desamparados, dando-lhes esperança, através do trabalho de suas mãos." João, cuja fé fora tão duramente testada, sentiu o peso das próprias escolhas. "Eu não mereço isso", balbuciou, as lágrimas embaçando a visão. Maria sorriu, seu olhar inabalável. "A graça nunca é merecida, João. Ela é simplesmente dada." Então ela se voltou para Ana, que já estava de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, sua coragem como mãe, carregou sua família.
pelo vale do desespero. Sua fé se tornará uma luz para outras mulheres. Você reunirá famílias em necessidade, as ajudará a se levantar do sofrimento e as lembrará de que ninguém jamais é abandonado por Deus. Você será mãe não apenas de seus filhos, mas de muitos. Ana, que por vezes se apegara ao orgulho em sua jornada, agora estava de joelhos, as lágrimas em cascata. Como eu poderia fazer isso? Soluçou, balançando a cabeça. Eu não tenho nada. Você tem tudo, Ana, respondeu Maria com doçura. Você tem amor, e o amor, quando oferecido livremente, se multiplica infinitamente. Em seguida, inclinando-se, Maria tocou a cabeça das 3 crianças. Sofia suspirou suavemente. Pedro olhou com assombro, e a pequena Clara gargalhou, como se fosse acariciada pela luz do sol. Sofia, disse Maria, seu coração para os outros a levará a caminhar ao lado dos feridos. Você se tornará uma mulher que dá força aos fracos. Pedro, você um dia aliviará o sofrimento de muitos com mãos que curam. A compaixão nascida da fome guiará seu caminho. E Clara, minha pequena, sua alegria lembrará a todos que a encontrarem que o amor de Deus está próximo, mesmo nas horas mais sombrias. As crianças olhavam, arregalando os olhos, sem compreender completamente, mas sentindo o peso de suas palavras. Finalmente o olhar de Maria os envolveu a todos. O que vocês receberam, não guardem para si. Compartilhem, contem sua história. Deixem que outros saibam que o céu não está longe, que o amor de Deus está vivo. Esta casa será um testemunho e suas vidas uma prova viva. Muitos encontrarão esperança por causa de vocês. As palavras da Virgem os envolveram como fogo e luz. Por um longo instante, ninguém ousou falar. O único som era o sussurro de Clara. Não vá. Seus dedinhos estendiam-se em direção ao manto resplandecente. A senhora inclinou-se e beijou a testa da menina. Então ergueu-se as mãos em bênção. Estarei sempre perto. Quando duvidarem, lembrem-se das rosas. Quando desesperarem, lembrem-se desta noite. A luz começou a esmaecer, o brilho recuando. A sala, agora comum, parecia ter mudado para sempre. O perfume das rosas, porém, persistia, inebriando o ar muito depois de a visão se dissolver. Os Silva permaneceram ajoelhados, em silêncio atordoado, corações transbordando, lágrimas correndo livres. João finalmente rompeu o silêncio. Sua voz, embargada pela emoção e por um resquício de antigas dúvidas na fé, mal conseguiu formar as palavras. Ela nos deu uma missão. Ana segurou a mão dele, a voz trêmula, mas agora firme, desprovida do antigo orgulho, apenas pura determinação. Então faremos. Custe o que custar, faremos. Naquele momento a família compreendeu. O que começou, como mera sobrevivência, transformara-se em um chamado. Não eram mais apenas uma família resgatada da fome, tornaram-se testemunhas, escolhidos para levar uma mensagem de esperança muito além de Riacho Verde. 5 anos depois, em 2018, a Mas, pequena casa na Rua das Acácias, mal parecia a mesma. A fachada estava renovada, o jardim impecável e risos ecoavam pelas janelas abertas. Onde antes reinara a fome e o desespero, agora brilhava um farol de esperança em Riacho Verde e muito além. João Silva estava no quintal, onde sua antiga oficina virara cinzas em janeiro de 2013. No lugar da desolação, ergueu-se uma imponente estrutura de madeira, vibrante de atividade. Não era apenas sua oficina, era um centro de treinamento, um refúgio. Jovens, alguns ex-alunos que abandonaram a escola, outros em luta contra vícios ou o desemprego, reuniam-se ali semanalmente para aprender a arte da marcenaria. Sob a orientação de João, eles restauravam móveis antigos, construíam armários e até esculpiam bancos para as igrejas das cidades vizinhas. Esse lugar me devolveu a vida, confessou um jovem aprendiz a uma repórter local. A jornalista, conhecida por seu ceticismo, havia chegado a Riacho Verde investigando os supostos milagres e os boatos de uma família que, do nada, prosperara. Ela questionava a linha tênue entre fé e coincidência.
O Sr. Silva não me ensinou apenas a usar uma serra, ele me ensinou que eu ainda tinha valor. A oficina, batizada de Mãos que Esperam, havia se tornado um modelo de capacitação profissional por todo o estado de Minas Gerais. E João, antes um homem prostrado pela perda e pela dúvida, agora se portava com uma autoridade serena. Sua reputação como mestre artesão era superada apenas por seu papel como mentor. Dentro de casa, Ana estava igualmente ativa. Após as aparições de setembro de 2013, ela havia prometido cumprir o chamado que a Virgem lhe confiara. Começou modestamente, recebendo famílias da vizinhança em sua sala, compartilhando refeições, ouvindo suas angústias. O trabalho, porém, expandiu-se rapidamente. Doações chegaram, voluntários surgiram e logo nasceu uma organização sem fins lucrativos, Esperança para Famílias. O que começou com algumas sacolas de mantimentos, agora atendia centenas de famílias por todo o estado de Minas Gerais a cada ano. Eles forneciam alimentos, aconselhamento, tutoria para crianças e grupos de apoio para pais em dificuldade. Ana era frequentemente convidada para conferências, tanto católicas quanto interreligiosas, para falar sobre resiliência, fé e o poder da comunidade. Ela sempre iniciava suas palestras da mesma forma, com uma humildade que contrastava com seu passado orgulho. 5 anos atrás, eu era uma mãe com nada em meus armários além de desespero. Hoje, estou aqui para lhes dizer que Deus nunca abandona seus filhos. As crianças Silva haviam crescido, cada uma trilhando o caminho que a Virgem havia predito. Sofia, agora com 16 anos, escolhera estudar serviço social. Quero ajudar famílias da mesma forma que fomos ajudados, confidenciou a sua orientadora. Ela voluntariava todos os verões na ONG da mãe, mentorando crianças que enfrentavam a mesma vergonha que ela outrora escondeu por trás de desculpas. Pedro, com 15, carregava livros de biologia e anatomia para todo lado. Seu sonho era a medicina. Quero ser médico, disse ele, com a simplicidade de quem encontrou seu propósito. Assim, ninguém precisa se sentir impotente quando seu corpo está em dor. Sua compaixão, nascida naqueles dias de fome, moldava-o para ser um curador. E a pequena Clara, que de pequena não tinha mais nada, estava com 9 anos, transbordando energia e alegria. Sofia, aos 11 anos, já irradiava uma bondade que tocava a todos. Professores notavam como ela acolhia crianças marginalizadas, um eco de sua própria jornada de superação. Mas eram suas palavras, muitas vezes, que mais surpreendiam Ana e João, revelando uma profundidade incomum para sua idade. "Mãe, a senhora ainda vem às vezes", ela sussurrava. "Não onde vocês podem vê-la, mas sinto sua presença por perto." Riacho Verde, a pequena cidade mineira, vivia uma transformação palpável. A igreja de São José, antes frequentada por poucos, agora transbordava aos domingos. A caridade florescia, tecendo uma rede de apoio entre vizinhos. "Há algo diferente aqui", comentavam alguns forasteiros. As pessoas realmente se importam, umas com as outras. Contudo, nem todos na Rua das Acácias aceitaram de imediato. Havia céticos, vizinhos que, no início, questionavam se tudo não passava de coincidência ou uma elaborada farsa. A história da família Silva, no entanto, rompeu as fronteiras do arraial. Artigos pipocaram em jornais diocesanos, depois em revistas nacionais. Documentários foram filmados, levando o pão de açúcar local e as plantações de café a serem cenários de curiosidade mundial. Peregrinos começaram a chegar, muitos em silêncio, buscando ver a casinha onde o aroma de rosas um dia preenchera o ar, onde o céu parecia ter se curvado para tocar uma família comum. Alguns vinham por mera curiosidade, outros, tomados pelo desespero, buscavam cura ou um rumo. Muitos partiam alegando uma paz inexplicável, e não poucas conversões se deram na humilde paróquia de São José. Padre Miguel, agora com 61 anos, mais lento em seus passos, mas com a mente aguçada, havia documentado cada detalhe.
As aparições, os milagres de provisão que desafiavam a lógica, a profunda transformação da família Silva e de Riacho Verde. Seu dossiê meticuloso foi entregue ao presbitério, iniciando uma investigação diocesana. A igreja, sempre prudente, agiu com cautela, mas as evidências eram irrefutáveis. Testemunhos consistentes, frutos visíveis e vidas permanentemente alteradas. As dúvidas iniciais, levantadas por aqueles que buscavam explicações racionais, foram dissipadas pela força inegável da fé. Numa noite de 2018, 5 anos após o milagre de setembro de 2013, Ana Silva, agora com 35, e João Silva observavam as fotografias que adornavam as paredes da Rua das Acácias. Rostos sorridentes de alunos de suas oficinas. Famílias inteiras, antes à beira do abismo, reerguidas pela esperança para famílias. Seus próprios filhos, Sofia, agora com 16, Pedro com 15 e a pequena Clara com 9, cresciam fortes e cheios de luz. Consegue acreditar? Ana sussurrou, a voz embargada. Aquilo que começou com 3 dias de fome, quando o orgulho me impedia de pedir ajuda, transformou-se em tudo isso. João a puxou para perto, balançando a cabeça em puro assombro. Pensávamos que tínhamos sido abandonados, Ana. Ele refletiu, lembrando-se dos momentos de desespero e das dúvidas que abalaram sua fé. Mas estávamos sendo preparados. Talvez esse fosse o mais verdadeiro dos milagres, que, em Riacho Verde, uma família à beira do colapso não só fora resgatada, mas também transformada numa fonte inesgotável de esperança para milhares. A história dos Silva, antes um segredo sussurrado, agora ecoava em igrejas, escolas e lares por todo o Brasil. Não era mais apenas sobre a sobrevivência de uma família, tornara-se um testemunho vivo, a prova de que, mesmo nas noites mais sombrias, o céu ainda se manifesta. E a fragrância das rosas, às vezes, em noites serenas, vizinhos juravam senti-la, levada pelo vento através da Rua das Acácias. A jornada do Silva nos lembra de algo atemporal. Milagres não estão aprisionados em contos antigos. Eles desdobram-se, hoje em cidades tranquilas, em lares comuns, nas vidas daqueles que ousam manter a fé quando tudo parece perdido.